Imagine estar diante da pessoa mais poderosa do mundo, sabendo que uma única palavra pode significar sua morte. Agora, imagine que você tem um segredo que pode salvar milhares de vidas, mas que também pode ser sua sentença de morte. O que você faria? Esther não teve escolha. Diante do rei, em meio a um jogo mortal de intrigas e traições, ela precisou decidir entre o medo e a coragem. E foi em um banquete que o destino de um povo inteiro foi selado. Mas o que aconteceu nesse banquete? E por que essa foi a jogada mais arriscada da rainha? Para entender o peso dessa decisão, precisamos voltar no tempo. A Pérsia era o império mais poderoso da época, e o rei Assuero, também conhecido como Xerxes, governava com um misto de extravagância e imprevisibilidade. No palácio de Suzã, o luxo era inigualável, mas os corredores dourados escondiam sussurros de conspirações. Entre essas conspirações estava Hamã, um homem ambicioso e cruel, que por puro orgulho ferido tramou a aniquilação de todo o povo judeu. Mordecai, tio e mentor de Esther, descobre esse plano e faz um pedido desesperado à rainha. Ela precisa interceder diante do rei. Mas havia um problema. Na Pérsia, ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. Se Esther ousasse entrar e ele não a aceitasse, seria o fim dela. Mesmo assim, depois de 3 dias de jejum e oração, ela decidiu agir. Mas não como muitos esperariam. Em vez de ir direto ao ponto, Esther optou por um caminho inesperado. Um banquete. A cena se desenha no grande salão do palácio. O aroma de especiarias se mistura ao brilho das tochas refletindo no ouro dos cálices. O rei arqueia a sobrancelha. Ele não é um homem paciente. Um banquete? Apenas isso? Nada mais? O rei, curioso com o pedido inusitado da rainha, aceita o convite. Hamã sorri orgulhoso de estar presente a sós com os soberanos. Acredita que sua influência está em ascensão, mas seus olhos se estreitam. Isso não parece um pedido comum. Mas o que poderia dar errado? O primeiro banquete começa. Esther mantém a compostura. Ela sabe que o jogo está apenas começando. O rei, satisfeito, pergunta qual é o verdadeiro pedido da rainha. E então, surpreendentemente, ela não revela nada. Em vez disso, convida o rei e Hamã para outro banquete no dia seguinte. O rei aceita, mas algo o incomoda. Naquela noite, ele se revira em sua enorme cama de seda. O sono fugiu. Uma lembrança sussurra em sua mente. Ordena que tragam o livro das crônicas, o registro oficial dos feitos do reino. Entre páginas amareladas pelo tempo, encontra um nome, esquecido, Mordecai. O rei se endireita no trono. Que honra se deram a Mordecai por isso? Pergunta, referindo-se ao homem que havia salvado sua vida ao impedir uma conspiração. Os servos se entreolham, hesitantes. Nada lhe foi conferido. Senhor, Assuero respira fundo. Isso precisa ser corrigido. Antes que possa decidir, ouve passos no pátio exterior. Quem está no pátio? Coincidentemente, Hamã chega apressado, ansioso para pedir a execução de Mordecai. O rei ordena que entre. Antes que Hamã possa falar, Assuero o interrompe com uma pergunta inesperada. O que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? O coração de Hamã acelera. De quem o rei se agradaria mais do que dele mesmo? Com um brilho de ambição nos olhos, ele descreve a cena. Tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo em que o rei monta e ponha-se sobre a cabeça desse homem a coroa real. Entreguem essas vestes ao mais nobre dos príncipes, para que conduza esse homem pela cidade proclamando: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei se inclina para a frente e encara Hamã. Apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai. O sorriso de Hamã congela. O mundo parece girar. Ele sente a boca secar, os músculos travarem. Não, aquilo não pode estar acontecendo. Mas está. E agora, pelas ruas de Suzã, Hamã segura as rédeas do cavalo real, sua voz amarga ecoando pelo pátio. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mas o jogo de intrigas ainda não terminou. De volta ao palácio, o segundo banquete de Esther está prestes a acontecer. Dessa vez ela está pronta para seu movimento final.
O rei, intrigado, pergunta novamente: Rainha Ester, qual é seu pedido? Até a metade do reino eu darei. O salão silencia. Todos esperam. E então, com coragem inabalável, Ester responde: Ó rei, se encontrei favor diante de ti, poupa minha vida e a do meu povo, pois fomos vendidos para a destruição. O rei franze a testa. Quem ousaria fazer tal coisa? Ester se vira e aponta. O adversário e inimigo é este perverso Hamã. O impacto é imediato. O rei se levanta furioso. Hamã se desespera e se joga aos pés de Ester implorando por sua vida. Mas quando Assuero retorna e vê Hamã próximo demais da rainha, sua ira se intensifica. Seu destino está selado. Neste instante, um servo revela ao rei a forca que Hamã havia preparado para Mordecai. E, ironicamente, é nela que Hamã é enforcado. Quantas vezes nos encontramos diante de desafios que parecem impossíveis de superar? Quantas vezes o medo nos paralisa? A história de Ester nos ensina que a coragem nem sempre é um ato impulsivo. Às vezes é uma estratégia. Às vezes é saber esperar o momento certo. No mundo de hoje, onde tantas injustiças ainda acontecem, será que temos a coragem de falar quando necessário? Será que confiamos que, mesmo no silêncio, Deus está agindo? Se essa história te inspirou, imagine o que vem a seguir. No próximo capítulo, veremos como a vitória de Ester não apenas salvou um povo, mas mudou o curso da história. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais te marcou? Ah, e se quiser saber mais sobre o início dessa jornada, assista ao primeiro capítulo sobre como Ester se tornou rainha. O link está aqui na tela.